Olá pessoal, no Comentando as Notícias de Cinema de hoje eu vou comentar sobre o segundo trailer de Vingadores 2. A gente já colocou no nosso site, no algumacoisacinema.com, o segundo trailer de Vingadores 2. Eu vou assistir o trailer novamente e vou comentar algumas cenas aqui pra vocês. A música do primeiro trailer, novamente, é o Gavião Arqueiro orientando as pessoas entrando nesse carro. Nessa cena nós vemos o Tony Stark dizendo que nós vivemos num mundo vulnerável. Aí fala, precisa de algo mais poderoso que nós. Seria para enfrentar esse vilão, o Ultron. Tudo leva a crer que nesse filme quem criou o Ultron foi o Tony Stark com a ajuda do Bruce Banner. Mas a gente sabe que quem criou o Ultron foi o Hank Pym. Já nessa cena nós vemos o Nick Fury falando, independente de quem ganhar, sempre vai ter encrenca. Aí aparece esse personagem. Aí eu pergunto, que personagem é esse? O Thor fala, você mexeu com algo que você não conhece. Ou seja, é realmente, tudo leva a crer, como eu disse, que o Tony Stark criou o Ultron. Ele criou algo e esse algo se superou. Aí nós vemos algumas cópias do Ultron subindo por uma muralha, e isso já tinha no primeiro trailer. Aí a cena que todo mundo tá sempre falando, que é o Hulk chutando o carro da polícia e a posterior briga com a Hulkbuster. Mas antes de tudo, essa cena, nós vemos o Andy Serkis aparecendo com uma arma na mão. Quem é o personagem do Andy Serkis? Alguns sites estão falando que o personagem que o Andy Serkis vai viver nesse filme, nos Vingadores 2, é um personagem chamado Ulysses Klaue. Esse Ulysses Klaue, ele é o vilão, um arqui-inimigo, melhor dizendo, do Pantera Negra. Ou seja, provavelmente nós veremos também alguma coisa de Pantera Negra nesses Vingadores 2. Nessa cena, o Capitão América briga com o Ultron e essa cena tem uma consequência. O Ultron fala aí, eu vou despedaçá-lo de dentro para fora. E tudo leva a crer, pelo menos pelo cenário, esse fundo meio amarelado e tal, que é relacionado com essa cena do Capitão América, que é relacionado com essa luta com o Capitão América. E eu acredito que é nessa cena que o escudo do Capitão América vai ser destruído e é a partir daí que nós vamos começar a ouvir do Pantera Negra. Aí mostra o conflito, né, entre o Thor e o Tony Stark, o conflito interno dentro dos Vingadores. E é claro, a cena final, como no primeiro trailer, a cena que mais empolgou o pessoal, a luta entre o Hulk e a Hulkbuster. E dessa vez com outras imagens. E termina com a logomarca do filme e em breve nos cinemas. O que eu quero destacar nesse vídeo? Primeira coisa, com base nessa enciclopédia Marvel que eu tenho aqui. Como eu disse anteriormente, o Ultron nas histórias, nas HQs, ele é criado pelo Hank Pym, que é do Homem-Formiga, mas esse filme leva a crer que ele vai ser criação do Tony Stark e tal, por isso desse embate entre o Thor e o Tony Stark. Mas uma coisa, a própria enciclopédia diz aqui que primeiro ele luta contra o seu criador, né, contra o Hank Pym, mas isso a gente provavelmente não deve ver nesse filme. Primeiro ele vai lutar contra os seus criadores, o Tony Stark, né, provavelmente pelo que a gente vê nesse trailer. E depois se voltar contra os Vingadores, fazendo diversas cópias de si mesmo, que é o que a gente também viu nesse trailer. O Ultron faz várias cópias de si mesmo para lutar contra os Vingadores. Uma coisa que fala aqui na enciclopédia Marvel é que o Ultron, ele é frio e calculista e, abre aspas, ele é o mais letal inimigo dos Vingadores. Ou seja, a gente vai ver um vilão que vai dar trabalho para os Vingadores. E o Ultron, ele, além de fazer as suas cópias e tal, ele é o criador do Visão, que o Visão vai estar nesse filme, ele vai ser vivido pelo Paul Bettany, e o Visão é um androide que, de acordo com a enciclopédia, ele entra para os Vingadores e o principal, ele tem um relacionamento com a Feiticeira Escarlate. Então a gente provavelmente deve ver uma parte de romance nesses Vingadores 2, entre a Feiticeira Escarlate e o Visão. Pois bem, esse é o Comentando as Notícias de Cinema de hoje, falando um pouco sobre os Vingadores 2 e sobre o trailer dos Vingadores, o segundo trailer dos Vingadores 2, esse filme que vai lançar em maio de 2015 nos cinemas. Acesse algumacoisadecinema.com.